Paz de Cristo Jesus, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, eles que acompanham o canal Semeando a Palavra, programa Voz de Deus das Nações. Amados, eu quero trazer a vocês essa notícia que, na verdade, no dia 10 de agosto, ocorreu esse fato, a batalha contra os cristãos no Monte do Templo. Existe uma tensão muito grande a respeito de orar lá no templo, Então eu vou ler essa notícia que na verdade foi noticiada no dia 10 e hoje é dia 12 e eu vou trazer a memória nesse dia, tá certo? Batalha contra os cristãos no Monte do Templo. Mas olhe apenas para o local que Hashem, seu Deus, escolherá entre todas as suas tribos como sua morada, para estabelecer seu nome ali. Lá está você para ir. Deuteronômio 12:5, a Bíblia de Israel. Vamos agora aqui na notificação. É bem sabido que os judeus estão impedidos de orar no Monte do Templo, mas um recente encontro ilustrou como os cristãos que referenciam o local são tratados da mesma maneira pelos Waqf, a autoridade religiosa islâmica. Esta batalha pela igualdade religiosa determinará se o Monte do Templo levará ao seu papel bíblico e profetizado como uma casa de oração para todas as nações. Nós estamos vendo, é uma tensão muito grande lá no Monte do Templo. A Yovel, uma organização que leva voluntários cristãos para trabalhar nas vinhas de Samaria, levou um grupo de voluntários para o Monte do Templo em Jerusalém. Ben Hilton, diretor da mídia de Yovel, liderava um grupo de voluntários quando foi confrontado por um guarda Waqf. Ele é um guarda islâmico, que cuida lá para que ninguém ore naquele local. Havia um guarda Waqf em particular que não nos agradou falando sobre o Beit Amai, templo judaico, eu não sei pronunciar ali, no Monte do Templo. Disse Hilton ao Breck Israel Neves: estamos falando sobre o santuário e como foi a experiência. O guarda se aproximou do Hilton e lhe disse: você tem que respeitar o lugar. Ele então insistiu que saísse, mas Hilton recusou calmamente. Esse cristão voluntário, ele aqui está a foto dele, e o guarda, contra ele ali, porque não queria que por nada no mundo que ele orasse, meus amados. Temos um pouco de experiência e sabemos que o Waqf nos dá uma dificuldade, mas a polícia tem autoridade real, disse Hilton. Nós os envolvemos e eles foram incríveis em lidar com a situação. O Waqf queria nos expulsar, mas a polícia nos deixou ficar acordados por um bom tempo depois do confronto. Caleb Waller, diretor das Relações Públicas no Yovel, estava com um grupo no Monte do Templo. Foi realmente incrível testemunhar, disse Caleb ao Breck Israel Neves. O guarda Waqf tirou um celular da mão de um dos voluntários porque ele estava gravando o encontro. Ben me disse que estava cheio de amor pelo guarda Waqf durante todo o encontro, que ele entendeu que o guarda era uma vítima das circunstâncias
Esse é realmente o tipo de energia que deve ser trazida para um lugar tão sagrado, não ódio e raiva. E você pode ver que é preciosamente a energia que é necessária para estar no monte do templo, porque o guarda, o Acaf, estava realmente com medo de bem. Eles são contra, né? Eles são contra os cristãos, os judeus orarem, né, na cidade santa. É uma potestade, né? É uma batalha espiritual que eles enfrentam lá. E são as potestades que interferem, né? Usando a vida desses homens para contradizer e para impedir de que as pessoas se aproximem do local para orar e para cultuar ao Senhor ali, né? Como resposta ao encontro, os voluntários se reuniram para um vídeo de selfie em que declararam Ar Abait Beyandene. O monte do templo está em nossas mãos. Esta foi a declaração feita pelas tropas IDF depois de conquistar o local na Guerra dos 6 Dias de 1967. A frase famosa em Israel como uma declaração contundente de que o sonho dos judeus de 2000 anos havia se realizado. Assumiu um significado diferente quando foi gritado pelos voluntários cristãos. Nós, com certeza, reconhecemos o Monte do Templo como a localização do templo, disse Hilton. Para a presença de Deus estar lá, o povo judeu precisa de soberania. Isso beneficiaria todas as religiões em todas as pessoas. Quando subimos, não apenas experimentamos o começo da presença de Deus e imaginamos que poderia estar lá, mas também representamos reconhecer a soberania judaica. É interessante porque seu entusiasmo pelo monte do templo levou as autoridades muçulmanas e israelenses a colocar as mesmas restrições sobre eles, assim como os visitantes judeus do local. Quando subimos, somos tratados como um grupo judeu pela polícia e pelo OACF, disse Wilton. Pode ser porque nós vestimos modestamente como os judeus que visitam o local e falamos sobre o templo enquanto estamos lá em cima. Então agora temos uma escolta policial e a OACF nos observa para garantir que não rezamos. Para o OACF é a mesma coisa. Eles não se importam se somos cristãos ou judeus. Qualquer um que honrar o local como o monte do templo é uma ameaça ao que eles estão tentando fazer lá. Eles são contra, né? Eles relutam mesmo, né? Eles não querem saber dos cristãos, né? O cristianismo, né? Os que adoram o Senhor Jesus, eles não querem que adore lá em cima, porque eles sabem que lá é um local santo, sagrado, a qual o Senhor, né, nosso Deus, teve. Muitas pessoas não percebem que a proibição não é apenas a oração judaica, mas qualquer oração não muçulmana, explicou Hilton. Ele nos diz isso quando subimos. Não é apenas um conflito muçulmano com Israel. A proibição é especificamente contra o local se tornar uma casa de oração por todas as nações. Apesar do conflito que se forma na fronteira sul de Israel e das ameaças no norte, o Allen sente que o conflito real é o monte do templo, no coração de Israel. Isso aí é com certeza, né? Com certeza. É devido à oração, né? Lá. Não estamos lutando contra a carne e sangue, explicou o Waller.
Há uma batalha espiritual pelo monte do templo, mas não contra os muçulmanos, disse Awali. Tivemos uma experiência um pouco difícil com os Waqf, mas também nós sentimos muito abençoados por estarmos vivendo uma época em que há realmente uma soberania judaica no monte do templo. É claro que o plano de Deus está centrado naquele lugar e vai acontecer em breve. Jesus, com certeza, né, amados? Nós estamos vendo, está iminente, o Senhor voltará e pousará seus pés, né, no Monte das Oliveiras. E aqui o que me chamou a atenção, amados, é aqui, ó. Não estamos lutando contra carne e sangue, explicou Alan. Há uma batalha espiritual pelo monte do templo, mas não contra os muçulmanos. É porque, na verdade, né, não estamos, né, as nações não estão lutando contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, né, as potestades que estão nessas vidas, nessas pessoas, que fazem com que elas se tornem, né, contra as Sagradas Escrituras. Então nós temos que orar, né? Não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades. Repreender em nome do Senhor Jesus, orando para que o Senhor venha repreender, né, esse espírito dos infernos que veio, né, e que está no meio das nações, né? Começando lá por Israel, que lá em Israel é uma potestade, uma batalha mesmo infernal. Só Jesus para ter misericórdia, né, de cada um dos que vivem lá. Que oramos por cada irmãos, né, que vão lá, que gostam de estar em contato, em oração com o Senhor naquele local. Nós sabemos que eles não querem de forma alguma, né? Então é uma batalha contra os cristãos no monte do templo, né? Todo aquele que adora ao Criador, ao Senhor Deus de Israel, que é cristão, é uma batalha, né? Para estar lá, para compartilhar, orar e sentir a presença do Eterno também lá naquele local, porque lá é um lugar santo, um local escolhido, né, por nosso Senhor, Deus de Israel. Amados, parei por aqui, porque está grande, muito grande aqui, ficou muito extensivo, 12 minutos já passados. Então, clique, deixe seu comentário e deixe seu joinha e clique no sininho para que haja repercussão, tá certo? Até mais, se assim Deus de Israel nos permitir.